Imagine um jovem explorador chamado Lucas que adora resolver enigmas e encontrar tesouros escondidos. Um dia, ele encontra um mapa antigo empoeirado no sótão do avô. O mapa está cheio de pistas e símbolos, levando a um tesouro misterioso. Que história incrível, Rebeca! E o que acontece quando Lucas segue o mapa? Lucas segue cada pista com entusiasmo, enfrentando desafios, mas nunca desistindo. Finalmente, ele encontra o baú do tesouro e adivinha o que ele encontra dentro? E o que ele encontra dentro, Rebeca? Me fala logo. Ele encontra um livro maravilhoso, o livro de Apocalipse. E dentro, ele descobre o maior tesouro de todos, a revelação de Jesus Cristo. Uau, isso é incrível! E assim como Lucas, podemos seguir as pistas em Apocalipse para encontrar o tesouro supremo, Jesus. É como um mapa do tesouro divino dado por Deus. Exatamente, Douglas. Junte-se a nós no nosso programa enquanto exploramos o livro de Apocalipse, desvendando as pistas que nos levam ao maior tesouro de todos, Jesus, nosso Rei vitorioso. Preparamos um guia de estudo para acompanhar o nosso episódio de hoje. Para acessá-lo, escaneie o QR Code que aparece agora ou visite o nosso website estaescrito.ca. Isso mesmo! Fiquem ligados e venham descobrir como Apocalipse revela Jesus como o tesouro supremo. Começa agora o Está Escrito. Fonte de inspiração e conforto por séculos, iluminando o caminho para uma vida plena. Está escrito. Apresentando Jesus, aquele que ama, liberta, cura, capacita e envia pessoas para cumprir a missão do reino. Olá, queridos! Hoje temos um tópico emocionante para discutir. Vamos mergulhar no livro de Apocalipse e explorar como ele revela Jesus de uma maneira única, quase como um quinto evangelho. Uau! Isso parece muito fascinante. Apocalipse pode ser bastante misterioso, com suas imagens vívidas e símbolos. Mas como podemos começar a desvendá-lo para os nossos telespectadores, especialmente para os mais jovens? Ótima pergunta, Rebeca. Vamos começar com o básico. Apocalipse foi escrito por João, um dos discípulos de Jesus, enquanto ele estava exilado na ilha de Patmos. É um livro cheio de visões e profecias, mas no seu coração é tudo sobre Jesus. E mais importante, é Deus quem é o autor final de Apocalipse, revelando o seu plano divino através de João. Então, é como um grande livro de figuras, cheio de imagens que contam mais sobre Jesus? Exatamente. Pense nele como um grande final para a história contada nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João. Enquanto esses livros focam na vida de Jesus na terra, Apocalipse nos dá um vislumbre de seu reinado eterno e vitória final. Esta é uma maneira maravilhosa de explicar. Nós vamos falar algumas das imagens principais. Uma das mais memoráveis é Jesus como cordeiro. E o que isso significa? A imagem de Jesus como cordeiro é central em Apocalipse. Em Apocalipse 5, João vê um cordeiro que parecia ter sido sacrificado. Isso simboliza o sacrifício de Jesus na cruz. Mesmo tendo sido morto, ele está em pé, vitorioso, mostrando que sua morte e ressurreição conquistaram o pecado e a morte. Uau, isso é poderoso. É como ver um super-herói que vence não lutando, mas se sacrificando pelos outros. Exatamente, Rebeca. E esse cordeiro também é chamado de Alfa e Ômega, o que significa que Jesus é eterno. Ele está no começo e no fim de tudo. Uau, isso é como dizer que Jesus é o A ao Z das nossas vidas. Ele está sempre lá, não importa o que aconteça. Sim, é uma bela maneira de entender sua presença eterna. Agora vamos falar sobre a estrutura de Apocalipse e Jesus.
O Apocalipse começa com a visão de João do Cristo ressurreto e a mensagem de Jesus para 7 igrejas, que eram comunidades reais enfrentando dificuldades, problemas reais. Então, essas cartas são como boletins escolares para as igrejas, certo? Elas dizem o que estão fazendo bem e o que precisa melhorar. E o mais fascinante é que Jesus está presente com cada uma dessas comunidades para ajudá-las. Perfeitamente. Cada carta aborda problemas específicos e encoraja as igrejas a permanecerem fiéis. É como receber conselhos de um mentor sábio que sabe exatamente pelo que você está passando. Uau, isso faz muito sentido. Todos nós precisamos de orientação e encorajamento, especialmente quando os tempos são difíceis. E essas 7 cartas nos revelam que Jesus nunca nos abandona, não importando a situação, e que Ele está conosco em todos os instantes e com as palavras e ações corretas para cada momento. Absolutamente. Após as cartas, preste atenção, Apocalipse se move para uma série de visões sobre o futuro, incluindo as famosas cenas de julgamento e redenção, onde Jesus é o protagonista. Como a quebra dos 7 selos e o toque das 7 trombetas. Essas partes podem ser um pouco assustadoras, mas também estão cheias de esperança, certo? Com certeza. Essas visões mostram que, mesmo que haja tempos difíceis, Deus está no controle e Jesus triunfará sobre o mal. Isso é tão reconfortante. É como saber que não importa quão escura seja a noite, o amanhecer virá. Exatamente, Rebeca. E os capítulos finais de Apocalipse nos dão uma bela imagem desse amanhecer. Apocalipse 19 a 22 descreve Jesus retornando como um rei conquistador e a criação de um novo céu e uma nova terra. Então, é como o final feliz definitivo. Tudo é renovado e vivemos com Deus para sempre. Sim, é a conclusão perfeita para a história da Bíblia. E isso nos leva à razão pela qual chamamos Apocalipse de quinto evangelho. Ele completa a história de Jesus, mostrando-nos seu reinado eterno e o cumprimento de sua obra redentora. Isso é incrível. É como ler o capítulo final de um livro emocionante e descobrir que o herói vence no final. Exatamente, Rebeca. E uma das mensagens mais importantes de Apocalipse é a esperança. Não importa os desafios que enfrentamos, podemos confiar que Jesus é vitorioso e seu reino será estabelecido para sempre. Que mensagem maravilhosa! É como um farol de luz nos guiando através das tempestades da vida. Sim, e o Apocalipse também nos chama a permanecer fiéis, assim como as cartas às 7 igrejas. Ele nos encoraja a manter nossa fé mesmo quando é difícil. Isso é um ótimo lembrete. A fidelidade é como segurar uma corda forte durante uma escalada. Ela nos mantém seguros. Perfeitamente, Rebeca. Então, para resumir, Apocalipse não é apenas um livro de profecias e visões, é uma revelação profunda de Jesus Cristo, mostrando-nos sua vitória, seu reinado eterno e a esperança que temos nele. Muito obrigada, Douglas. Esta foi uma discussão esclarecedora. Eu espero que os nossos telespectadores, especialmente os mais jovens, agora vejam o Apocalipse como um livro cheio de esperança e a promessa da vitória final de Jesus. Eu também espero, Rebeca. Lembre-se que não importa o que aconteça, Jesus está conosco e sua vitória está assegurada. Vamos nos apegar a essa esperança e permanecer fiéis. Amém. Obrigada por se conectarem conosco hoje. Em instantes, continuaremos a nossa conversa com o nosso convidado especial, o pastor Rafael Rossi. Olá, seja bem-vindo. Feliz sábado. Bom dia, igreja. Que dia lindo em Toronto. Na Igreja Brasileira de Toronto, todos encontram lugar para pertencer. Venha nos visitar e fazer parte dessa família.
122 Mímico Avenue, aqui em Toronto. Estamos esperando por você. Sejam muito bem-vindos de volta ao Está Escrito. Nós estamos no nosso segundo episódio sobre as 10 chaves de como desvendar os segredos do Apocalipse. E nós temos aqui o nosso querido convidado especial, Pastor Rafael Rossi. Seja muito bem-vindo, pastor. Obrigado, Rebeca. Olá, pastor Douglas. É muito bom estarmos juntos aqui participando dessa temporada de maneira muito especial. E está sendo muito gostoso entender que o Apocalipse, ele pode ser entendido. Um dia de cada vez a gente está se aprofundando nesse assunto, mas eu também queria saber mais do senhor. Me conta um pouquinho sobre a sua educação. Como que foi essa educação? Bom, eu fiz teologia no Centro Universitário Adventista de São Paulo, em Engenheiro Coelho, no estado de São Paulo, junto com o pastor Douglas. E depois eu tive algumas outras oportunidades. Eu fiz um MBA em Comunicação Corporativa, também no NASP. Depois eu fiz mestrado em Teologia Pastoral, também no NASP. E agora, recentemente, eu terminei o doutorado em Ministério na Universidade Andrews, aqui em Michigan, nos Estados Unidos. Que incrível. Anos e anos de educação aí, né? Está ainda em processo, né? A gente começa a estudar e não para nunca. Quem sabe a gente tem que chamar ele de Doutor Rafael, Sim. né? E doutor Douglas também, né? Então, se vamos trazer os títulos para cá... Eu estou entre doutores. E temos uma mestranda, não é isso? Quase lá, quase mestre. Então tá bom. Mas é muito bom ter você aqui nesse assunto das 10 chaves do Apocalipse. Já vimos que a primeira chave se refere que o livro do Apocalipse é um livro que foi dado por Deus. E hoje a gente está vendo assim um aspecto que quem sabe seja novo para muitos, né? Que o Apocalipse é um livro sobre Jesus. Exatamente. Jesus é o personagem central do Apocalipse. Então, tudo aquilo que nós encontramos nesse livro tem a ver com Jesus. Porque, olha só, o versículo 1 de Apocalipse 1 começa assim, olha, revelação de Jesus Cristo. Ou seja, a primeira indicação desse livro já diz sobre quem o Apocalipse vai falar. É uma revelação de Jesus Cristo. Então, aquilo que nós vamos encontrar no Apocalipse é uma demonstração sobre o caráter de Jesus, sobre a vida de Jesus, sobre os ensinos de Jesus e sobre a história que vai terminar nas mãos de Jesus. É interessante que você citou isso daqui, esse Deus, os estudiosos vão falar que essa revelação quer dizer que tem a origem, partiu de Jesus, mas é acerca de Jesus, podia ser revelação sobre, né, acerca de Jesus. Então é um livro que como se fosse um evangelho, né? Exatamente, porque o próprio capítulo 1, ele vai apresentar Jesus no meio dos candeeiros, né, iluminado. Ou seja, Jesus já aparece logo no começo. Então, ele é introduzido no livro do Apocalipse já no primeiro capítulo, porque é ele que vai mandar as 7 cartas para as igrejas. Então, vai dele essa mensagem para essas igrejas. Sai de Jesus. Então, é uma revelação de Jesus, sobre Jesus e para Jesus. Então, se a gente estuda Apocalipse, se nós estudamos Apocalipse e não entendemos Jesus como uma peça central do Apocalipse, a gente está perdendo de entender a mensagem central de Apocalipse. Exatamente, porque é o objetivo do Apocalipse revelar Jesus também. Como toda a Bíblia, o personagem central da Bíblia é Jesus, do Gênesis ao Apocalipse. Ainda que ele não apareça em muitos dos livros, mas obviamente o que esse livro aqui nos fala, a Bíblia Sagrada, é o plano da redenção. E o plano da redenção se consuma em Jesus, acontece em Jesus. Tira Jesus, não tem plano da salvação. Eu gosto muito de uma referência que faz Jesus como o super-herói do Apocalipse, né? Que dá essa imagem dele ser o central, que vai resolver nossos problemas. Né? Ele é o resgatador, né? Ele vai consumar a história. Então, é sobre ele, é dele. Nós vamos vendo vários momentos que Jesus aparece como o personagem principal. Eu falei agora de Apocalipse capítulo 1, quando ele é introduzido no meio dos candeeiros e vai mandar as cartas para as 7 igrejas, mas quando termina as 7 igrejas no capítulo 3, começa o capítulo 4, João tem uma visão do trono celestial. Ele vai lá para o céu e Deus está sentado no trono, ele tem um livro nas mãos, selado com 7 selos, fechado que ninguém podia abrir. E então João começa a chorar porque ninguém era apto a abrir o livro, até então que Jesus aparece, porque ele era digno de abrir o livro. Ou seja, mais uma vez, Jesus aparece agora como a personagem central, porque ele é aquele que pode abrir os livros, ou abrir o livro, tirar os selos, ou seja, é aquele que pode salvar a humanidade. Então, ele sempre aparece como o personagem principal. E é interessante que o Apocalipse é essa continuidade dos evangelhos. Né? Porque os evangelhos contam Jesus como bebê,
frágil, andando entre nós, seu ministério, o sacrifício. E de certa maneira, termina ali no livro de Atos, né, com a ascensão de Jesus, né? Jesus ascendendo ao céu. E a turma falando, puxa vida, e agora? Para onde Jesus foi? O que ele fez? E aí começa o Apocalipse. É Jesus chegando no céu e começando o seu ministério ali no trono. Então essa continuidade, não agora num foco de um Jesus frágil para uma missão a cumprir, mas agora vitorioso, venceu o pecado, ressuscitou e agora vai começar a reinar, julgar e acompanhar o seu povo, né? Porque mesmo as 7 cartas, não é uma mensagem das 7 cartas, é Jesus entre as igrejas, é ele caminhando com as igrejas. Todos os capítulos, a ênfase é Jesus. Exatamente, sempre volta para Jesus. E o livro do Apocalipse, obviamente, ele é um livro de esperança. E a nossa esperança está em Jesus. Se a esperança é Jesus, o livro do Apocalipse é sobre Jesus, também porque ele é a nossa esperança. Então, estudar o Apocalipse é estudar sobre Jesus, porque é ele que vai se revelar e como ele vai resolver o nosso problema, porque ainda nós temos o pecado entre nós, que nos assalta, que nos tira a paz, que nos traz tantas lágrimas, sofrimentos e dores, mas a promessa bíblica que nós temos é que isso aqui vai terminar, isso vai passar, e quem vai colocar um ponto final nisso tudo é o próprio Jesus. E uma coisa que está me fascinando nessa nossa série, por mais que nós estejamos no 2º episódio ainda, é que existe essa crença, muitos de nós acreditam que o livro do Apocalipse é um livro inatingível de ser compreendido, muito difícil, cheio de emblemas, ninguém consegue entender a não ser um teólogo. E aqui vocês estão explicando de uma forma tão simples. E se a gente olhar para o Apocalipse, a gente vai entender que é sobre Jesus. A Bíblia, ela é coesa, ela está conectada. E o Apocalipse é isso, né? Entender? Exatamente, exatamente. Então, essa ideia de que o Apocalipse é um livro muito complicado, muito difícil, foge à própria descrição do livro, que o livro chama-se Revelação. Então, não é algo que está oculto, difícil, mas é algo que está revelado para os seres humanos. Mas é verdade também que é preciso estudar o livro do Apocalipse. Então, não é uma leitura superficial que vai te dar as pérolas que estão escondidas nesse livro. Eu não diria escondidas, mas vamos dizer assim, elas estão um pouco mais protegidas de perseguições, estão protegidas de uma leitura desavisada da palavra ou de conjecturas, mas é preciso então entrar a fundo no livro do Apocalipse, cavar e encontrar isso aí que Jesus deixou para nós. Então, o livro do Apocalipse, ele tem essa característica de ser uma revelação para os seres humanos. Ele é um livro que vai nos apontar aquilo que vai acontecer. Posso até pensar que ele é um farol, é uma luz. Tem um texto na Bíblia muito conhecido, lá no Salmo 119, 105, que diz assim, ó, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. E eu gosto de pensar assim, a Bíblia é uma lâmpada. A Bíblia não é uma luz, ela é uma lâmpada. No caso do salmista, é uma lâmpada acesa, porque ela se transformou em luz. Mas a Bíblia pode ser uma lâmpada apagada. E o mesmo se dá com o Apocalipse. Ele é uma lâmpada. Ele está lá. Se eu acender, ele vai iluminar. Agora, se eu não acender, não vai iluminar. A Bíblia aberta na estante de casa é lâmpada apagada. A Bíblia colocada embaixo do braço é lâmpada apagada. A lâmpada se torna acesa a partir do momento que eu leio e vivo. Aí sim ela se torna luz para o meu caminho, porque eu vou andar de acordo com aquilo que ela diz, de acordo com aquilo que ela me está orientando. E o Apocalipse, obviamente, é a orientação para os dias finais da história. Jesus aparece no Apocalipse de formas diferentes. Por exemplo, no capítulo 1 e no capítulo 22, ele aparece como o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Isso é um título dado a Jesus. Ele aparece também como Filho do Homem glorificado, lá em Apocalipse capítulo 1, versos 13 até o 16. Jesus também é o Cordeiro de Deus. Essa mesma imagem que João usou quando Jesus foi ser batizado, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus aparece aqui também como o Cordeiro, apontando também para o ritual do santuário, ele como sendo o nosso sacrifício de amor, para que não seja necessário que o ser humano morra pelos seus pecados. Jesus aparece em Apocalipse 19 como o Rei dos Reis. Aparece como juiz justo em Apocalipse capítulo 20, versos 11 a 15. Aparece também como noivo em Apocalipse capítulo 19, versos 7 e 9.
E em Apocalipse 21, Jesus aparece mais uma vez, agora como o centro da nova criação. Portanto, todo o livro do Apocalipse, Jesus está lá presente. É Ele que compõe a história do Apocalipse. Então, se a gente tira Jesus do Apocalipse, o Apocalipse ele não se sustenta, porque o Apocalipse é uma revelação que trata sobre Jesus, que parte de Jesus, onde ele se mostra mais uma vez conhecido para os seres humanos. Isso faz referência até àquilo que Jesus falou lá em João capítulo 5, verso 39. Examinais as Escrituras, porque pensais ter nelas a vida eterna, e são estas mesmas Escrituras que testificam de mim. Então o Apocalipse é um livro sobre Jesus assim como toda a Bíblia. Deixa claro que a Bíblia é um testemunho sobre ele, fala sobre ele. E me faz pensar na complexidade do papel dele como nosso Salvador. O Apocalipse traz essas nuances, né? Cordeiro, rei, juiz. Ele tem um trabalho incrível que se a gente não parar para estudar, a gente não vai entender. Tem várias nuances aí. Ele assume vários papéis, Jesus, né? No plano da salvação, ele tem vários papéis. Ele é o cordeiro, ele é o sacerdote, ele é o sumo sacerdote, ele é o que vai voltar para nos salvar. Aqui, no ritual do santuário, eram elementos diferentes. Então, o cordeiro era um, o sacerdote era outro, o sumo sacerdote era outro, mas no contexto do santuário celestial, a figura central é Jesus. Porque ele é o sacrifício, ele é o sacerdote, ele é o sumo sacerdote, tudo aponta para ele. E um personagem principal tão incrível está preocupado comigo. Exatamente. Fez tudo isso para que eu pudesse aceitar ele na minha vida. Isso é mostrar ao ser humano que ele é importante, que ele é especial, que ninguém é um erro. Ninguém está nesse mundo por um equívoco, mas Deus planejou cada um de nós. E Ele vai até as últimas consequências para que o ser humano consiga ter salvação e eternidade. Ele não desistiu de nós. Eu acho que essa também é uma mensagem do Apocalipse. Deus está conduzindo a história, Ele vai concluir a história bem, porque a promessa é que o pecado vai deixar de existir. E por isso Deus, Ele quer que eu, você, que todos que estão nos acompanhando, estejamos neste reino eterno que Ele vai fazer. O livro do Apocalipse é um Deus que insiste, é um Deus que vai atrás, é um Deus que busca, é um Deus que está interessado. Um antídoto maravilhoso para quem está com uma baixa autoestima nesse momento, né? Sem dúvida, porque todos nós somos muito especiais para Deus. E Jesus, além de ter esses vários papéis, ele é apresentado no Apocalipse como uma pessoa, um ser presente na história da humanidade, no decorrer de toda a história. Desde a sua ascensão, ele havia prometido aos discípulos, e eis que estarei convosco até a consumação do século. O livro do Apocalipse mostra pontualmente como Deus se manifesta, como Jesus está presente em cada momento até o reino de Deus ser estabelecido. Exatamente, pastor Douglas. E o livro do Apocalipse não podia terminar de uma outra forma, senão com Jesus. Apocalipse 22, 20. O último versículo do Apocalipse é o versículo 21, que diz assim, a graça do Senhor Jesus esteja com todos. Então, é a bênção de Jesus. Mas o versículo 20, que é o último versículo de conteúdo do Apocalipse, diz assim, aquele que dá testemunho destas coisas, diz, certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Quem está dizendo que vem sem demora é o próprio Jesus. É o que dá testemunho de todas estas coisas. Então, o testemunho do Apocalipse é um testemunho que vem de Jesus. E no final, ele promete que vai voltar. E volta sem demora. Promessa linda. Literalmente o alfa e o ômega, né? Ele começa o Apocalipse e ele é das últimas palavras do Apocalipse. Exatamente. E a ideia aqui, a mensagem que ele deixa nessa última fala dele no livro do Apocalipse, eu vou voltar. Sabe? O desejo dele estar conosco. Pode estar difícil no momento, mas a certeza é que Jesus vai voltar e os problemas vão acabar. Podemos hoje sofrer, mas o sofrimento vai terminar, a lágrima vai ser enxugada, o luto vai passar, nós vamos estar com Ele para sempre e curados de toda a enfermidade que o pecado nos causou, sejam as enfermidades físicas, como as emocionais, psicológicas. Vamos ser seres perfeitos e eu espero muito por esse dia. Rebeca, ora conosco. Com certeza. Querido Deus, que mensagem cheia de esperança que aquece literalmente o nosso coração. Nós estamos o aguardando, Senhor, essa promessa do Apocalipse que o Senhor vem logo. O Senhor está
em todo o Apocalipse, em toda a Bíblia, e hoje, de uma forma mais clara ainda, nós entendemos que Jesus é o centro do Apocalipse, que quer salvar a gente. Obrigada, Jesus, obrigado por isso na nossa vida. Eu peço por cada pessoa que está assistindo o nosso programa, Senhor, que eles sintam seu amor, seu cuidado e seu desejo de estar com eles para sempre. Obrigado mais uma vez pelo Pastor Rossi e todos aqui no programa, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia. Que o seu rosto sobre ti se levante e que ele te dê a paz. O estudo da Bíblia nos ajuda a esclarecer este e outros temas diversos da Bíblia. Para conhecer a Deus, precisamos saber o que está escrito na Sua Palavra. E pensando nisso, nós queremos oferecer para você o curso Bíblia Fácil. Todo o conteúdo desse estudo foi desenvolvido para guiar o seu aprendizado nos principais temas da Bíblia. Para receber sua oferta gratuita deste programa, é fácil. Acesse nosso website em www.estaescrito.ca. Envie um e-mail para info@estaescrito.ca. Outra opção é por telefone. Ligue para 1-800-717-2973. Ou até mesmo enviando uma carta para Box 2010, Oshawa, Ontário, L1H 7V4. Obrigado, Pastor Rafael, e obrigado você por acompanhar o Está Escrito Canadá. Espero vê-lo na próxima semana. Sintonize e conecte-se conosco nas nossas mídias sociais. Até a próxima semana e até lá, lembre-se, está escrito: uma pessoa não vive só de pão, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus.